Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo, os livros que deveriam ser escritos. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje sábado, dia 7 de junho de 2025, o Evangelho de Jesus é de autoria de João 21, de 20 a 25. O Evangelho começa numa pergunta de Pedro a respeito do discípulo amado por Jesus, João. E Pedro pergunta a Jesus, É este, aquele que vai continuar, Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro pergunta também. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste, Ou seja, de João, o discípulo amado. Se você observar o Evangelho de hoje, é um atributo a João. Então é ele que escreve, ou a comunidade joanina que escreve, falando a respeito da figura de João. E aqui, claro, a atitude de Pedro provocar Jesus a respeito do personagem João. Então Jesus disse, Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então fala da pessoa de Jesus, coloca a sua pessoa dentro do relato feito, onde ele dá testemunho de Jesus e ele é a testemunha fidedigna. Por isso, fala daquilo que viu, do que viveu, das coisas que aconteceram e das coisas que acontecerão. É bonito o aspecto do testemunho quando a pessoa ela não fala daquilo que ouviu dizer, mas ela fala daquilo que ela presenciou. A autenticidade de um testemunho parte daquilo que é vivenciado. O verdadeiro testemunho é aquilo que a pessoa experimenta. A pessoa, ela é parte daquilo que é dito. É o que nós sabemos dentro do contexto religioso, dentro da experiência de fé. As pessoas que falam com a própria vida, elas têm um impacto maior no mundo. Você vê uma pessoa e ela fala da palavra de Deus, mas a sua própria vida, então, traduz aquilo que ela anuncia para o mundo. Já pensou? Alguém falar da pobreza coberta de ouro, de joias, de vaidade, de luxo? Assim, não precisamos ir longe, dá para perceber que é incoerente. Fala de uma coisa, mas ao mesmo tempo ela não vive. Se nós pegarmos uma imagem linda que o mundo conhece, Madre Teresa de Calcutá, vamos pegar este exemplo, dentre tantos que poderíamos pegar. A imagem de um rosto esgotado, Um ser humano consumido em prol da paz, da proteção da vida, em prol dos mais necessitados. Poderíamos pegar tantos outros exemplos, Eu lembro, e é bonito, impactante, eu sou um grande admirador do lindo testemunho de Madre Teresa, mas se você olhar o sorriso dela, tem uma foto dela abraçada com o Papa João Paulo II, São João Paulo II, santo, Um santo, amigo de outro santo. Mas tem uma foto de Madre Teresa que ela com um sorriso tímido, E ali, os próprios dentes de Madre Teresa tão desgastados, Ali falhos, Ela é um ou outro faltando na sua boca, para perceber, Será que ela não tinha condições de fazer um tratamento de dente? Com certeza. Mas ela era tão consumida em prol da proteção dos mais necessitados que isso para ela era menos importante. Não que fosse importante,
Ela sabia que era importante, mas era menos importante. A vida do outro, a vida do irmão, ela encarnou tão forte o evangelho que ela se consumia cada dia em prol da vida. Este é o verdadeiro testemunho. A pessoa fala com a sua própria vida aquilo que anuncia para o mundo. Este é o verdadeiro testemunho. Hoje, neste sábado, nós temos um santo, ou um beato, Luiz Caborlotto. Ele nasceu na Itália em 1817 e faleceu em 1897. Foi padre, dedicou-se com mansidão e prudência à missão apostólica, voltada para a educação e as obras de caridade. Olha bem, o exemplo de alguém também que se consumiu em benefício da vida dos mais necessitados. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que no dia de hoje, neste sábado, procuremos também, a exemplo, então, deste santo, a exemplo de João, discípulo amado por Jesus Cristo, que expressou o amor ao mundo, autor que se atribui a autoria do Evangelho de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, que soube bem seguir em frente, vivendo a originalidade, a autenticidade da sua fé, falando com a sua própria vida, o Evangelho de Jesus, a libertação do mundo, a conversão, a paz, a caridade e o amor. Que neste sábado, véspera do domingo, amanhã, vamos estar celebrando, então, Pentecostes, a grande festa da igreja no mundo, a abertura do Evangelho, a mensagem aos confins do mundo, em todas as línguas, em todas as culturas. Que neste sábado Deus te abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.